Então vamos dar sequência aí sobre os domínios morfológicos do continente americano. No livro de vocês, eles dividiram os domínios entre domínios polares e frios, domínios temperados e subtropicais, domínios tropicais e domínios da aridez na América, certo? Bom, vamos falar aí então dos domínios polares e frios. Os domínios polares e frios são característicos, o que mais característica esses locais? A temperatura, né? As temperaturas são abaixo de zero, né? Tem muitas geleiras, a presença de neve, né? Nesses locais aí, as árvores, elas se chamam aí coníferas, né? Coníferas, né? Lembra a palavra cone. Na verdade, vem de cone mesmo, né? Elas têm aí esse formato, lembra também a árvore de Natal, né? Então, essas árvores, elas têm as folhas, em vez de ser folhas grandes, né? Iguais a gente vê aí na floresta amazônica e tudo, não. As folhas delas são pontiagudas e como se fossem agulhas mesmo, né? Por quê? Porque com as folhas assim, a planta não precisa de ter muita energia para sobreviver, né? Ou seja, o solo não precisa de ser tão rico em nutrientes e tudo. Então ela sobrevive muito bem nesses lugares por causa disso, né? Porque a gente sabe aí que nesses lugares que tem as temperaturas muito baixas, né? Esses solos não são tão férteis assim. Então, por isso que essas tipos de árvores se desenvolvem muito bem nesses locais. Por isso que é muito comum a gente ver aí nesses lugares que nevam muito, né? Lá, mas aqueles lugares que tem a predominância mesmo de neve e tudo, a gente vê mais essas árvores coníferas, né, em forma de cone, com essas folhinhas parecendo agulhas. Agora, uma questão é que essas árvores são muito utilizadas no processo da fabricação do papel, né? Porque é retirado delas a celulose e elas são muito utilizadas nesse processo de fabricação do papel, certo? Vamos aí agora, né, para os climas, domínios temperados e subtropicais. Bom, os domínios temperados, eles ficam classificados bem classificadinhos, ou seja, se dividem bem as estações do ano, né? São domínios morfológicos que a característica tem ali as 4 estações do ano bem presentes. Vamos supor, a parte do inverno, verão, outono e tudo, entendeu? Então, as vegetações, a variação de vegetações, de espécies, né, se desenvolve muito bem nesses domínios, né? E subtropicais, aí vem temperadas e subtropicais, uma coisa junta com a outra. Exemplo, temperadas, né, que tem aí até o próprio nome diz, né, que tá entre aí o tropical e os círculos polares, que tá nessa parte temperada, que tem aí esse aparecimento das 4 estações do ano, que ajuda muito no desenvolvimento, né, das espécies. E também subtropical, né? Quer dizer o quê? Úmido, né? É um solo úmido, é um lugar úmido. Então, propício aí também para o desenvolvimento de várias plantas. Exemplo aí também, nesses lugares, né? Nesses domínios temperados e subtropicais, eles têm as predominâncias das pradarias. O que são as pradarias? São lugares bem planos e bem longos, assim, com plantas baixas, né? Vamos supor, quase não tem praticamente árvores, né? Árvores de grande porte, árvores grandes. A gente olha assim, são pequenos capim ou, às vezes, arbustos pequenos, né? Mas são bem floridos, são lugares bem bonitos, né? Bem cativantes assim da gente estar observando. E por ter todo, né, esse processo e essas características, é bem desenvolvido nesses locais a pecuária e a agricultura, né? Por isso que esses locais temperados e subtropicais são bem explorados pelas populações, né, e pelas pessoas que vivem perto desses domínios, certo? Vamos agora aí para os domínios tropicais. Bom, os domínios tropicais, eles são
predominante quentes, né? Eles apresentam basicamente mais ou menos duas estações do ano que dá pra gente perceber mesmo, que é o período de chuva, né? Que é o período chuvoso, verão, e o período de seca, né? Que é o período do inverno. Então, e o clima é quente, né? Ou seja, é tropical, fica ali no centro, né? Vamos supor, ganha ali, né, os raios solares e fica sendo um lugar quente, né? Mas, né, mesmo sendo quente, ele desenvolve vários tipos de vegetações, né? E tem também um solo bem fértil, né, para o desenvolvimento da agricultura, né, e também para a pecuária, né? Então, é um lugar bem propício, porém a temperatura é elevada, não é nem temperada, não é fria, são temperaturas elevadas, ou seja, né, temperaturas quentes, tá certo? Vamos agora aí para domínios da aridez na América. Bom, árido. O que é aridez? Árido, né? Que são o quê? Raras chuvas mesmo, e não tem chuvas, é um lugar seco, é um lugar com poucas vegetações. A gente pode olhar aí, né, nessa imagem aí, a gente vê vegetações, mas tem lugares aí, os domínios áridos mesmo, a maioria deles são desertos, né, com pouca vegetação, pouca floresta, há floresta, mas com uma menor quantidade, e as temperaturas variam muito, né? Exemplo, de dia faz um calor muito grande, né? E à noite faz um frio muito grande. Por quê? Por causa disso, por causa da falta, às vezes, também da vegetação, né? E aí o solo é o que? O solo é muito arenoso, então aí possibilita aí essa variação muito grande da temperatura. Por isso, né, que muitas espécies vegetais têm dificuldades aí de se proliferar nesses lugares áridos, certinho? Vamos agora então para os estudos sobre o clima e vegetação da África, tá certo? Bom, o que a gente tem que colocar em mente que mesmo, né, os domínios morfológicos forem divididos só em 4 partes aqui, eles têm muitas características, né? Características, lugares e tudo. Então, para você completar mais ainda o seu aprendizado, não deixe de ler os textos disponíveis aqui no nosso livro, tá bom? Então, vamos para a próxima videoaula.